O que Aristóteles, Robin Hood e Stalin têm em comum? Bom, na verdade nada. O significado desse título vai ficar mais claro no final, por isso me acompanhe. Esse vídeo na verdade vai tratar sobre o tema da virtude, mais precisamente sobre a virtude da generosidade. Aristóteles, na Ética Nicômaco, diz que a virtude está na mediania entre dois extremos, em um certo equilíbrio, como por exemplo a coragem é a mediania entre a covardia e a temeridade, sendo o primeiro o que teme qualquer coisa e o segundo o que não teme nada. Os dois casos são problemáticos para Aristóteles, pois a coragem, segundo ele, consiste em arriscar a sua própria vida, de se colocar em perigo por aquilo que é nobre. Não se pode confundir o temerário com o corajoso, pois segundo o filósofo, há alguns males que é certo e nobre temer, e inclusive vil não temer. Portanto, o homem corajoso é aquele que suporta ou teme as coisas certas para o propósito certo, da maneira certa e no momento certo. Da mesma forma, a virtude da generosidade. No livro 4 da Ética Nicômaco, define-a como a mediania entre a mesquinhez e a prodigalidade. A mesquinhez é conhecida da maioria de nós, sendo própria daquele indivíduo que tem o dinheiro como senhor de sua vida, e se ilude pensando que acumular dia após dia mais dinheiro irá dar-lhe a felicidade que lhe falta. Um homem mesquinho nunca estará satisfeito com o que tem, e como a riqueza que possui nunca é suficiente para ele, a felicidade que possui também não, e nunca irá alcançá-la enquanto não abandonar esse vício. A prodigalidade, por outro lado, é algo que por vezes passa despercebido aos nossos olhos, em alguns casos até taxado como virtude, assim como o temerário é confundido com o corajoso às vezes. O pródigo pode ser confundido com o generoso. O pródigo é aquele que gasta todo o seu dinheiro de maneira descuidada e imprudente. Aristóteles diz que ele não é mau como o mesquinho, mas é tolo, pois ele não deixa de beneficiar as pessoas, enquanto o que é tomado pela mesquinhez só se importa consigo mesmo. Ademais, o pródigo possui mais potencialidade para a virtude, pois este só necessita ser educado para que gaste o seu dinheiro na hora certa, com as pessoas certas, na medida correta, enquanto o mesquinho é tomado por um egoísmo quase invencível. Um exemplo conhecido de prodigalidade é o personagem do Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Ora, à primeira vista isso pode parecer uma atitude nobre e generosa. Entretanto, seguindo o raciocínio de Aristóteles, ele seria um homem pródigo, pois a generosidade consiste não apenas na maneira de distribuir os bens, mas também em sua forma de obter. Generoso não é aquele que doa aquilo que lhe sobra, ou aquilo que roubou dos outros, mas aquele que doa aquilo que lhe é mais próprio, aquilo que lhe dói e que lhe custou obter. Assim, a virtude está presente na intenção de fazer o que é nobre, dar àquele que necessita, pela pura nobreza da ação, mesmo que isso lhe seja custoso ou lhe cause uma má fama. Não podemos chamar de generoso um homem bilionário que doa alguns milhares de reais por ano aos necessitados na intenção de ser louvado por sua atitude, pois isso não lhe custa nada. O que reserva a si mesmo é muito superior ao que dá, e o faz com a intenção de receber honra, o que para ele é mais vantajoso no momento. Não há sacrifício nenhum em sua oferta. É verdadeiramente generosa a mulher viúva, elogiada por Cristo no Evangelho, que doava apenas 2 moedas, pois segundo o Senhor, todos os outros deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta mulher, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. A mulher não pode ser chamada de pródiga, pois gastou aquilo que custava muito a ela de maneira correta, na hora correta, enquanto os ricos ofereciam aquilo que lhes sobrava para se exibirem e ganharem prestígio. Assim, de maneira semelhante, o exemplo do Robin Hood não pode ser considerado como generoso, pois este apenas dá aquilo que não é seu. Usa de meios ilícitos para fazer algo lícito. Mas mesmo assim algo lícito não possui o sacrifício da caridade, de dar aquilo que lhe é próprio, que custou por obter, apenas pelo bem do outro. Esse personagem é exemplo de uma mentalidade materialista e viciosa, que vê o bem na quantidade material oferecida, e não na nobreza da ação que é feita. É a inversão e o desregramento da proporcionalidade dos bens. É óbvio que a riqueza material é boa, mas a riqueza do espírito nobre e generoso lhe é infinitamente superior, e por isso deve ser preferida à outra. A virtude não está em uma preocupação puramente material, mas em uma preocupação interna, da alma, uma preocupação ética. Essa mentalidade materialista levou ao desenvolvimento de nefastas ideologias nos últimos séculos. Essa, em nome de uma falsa igualdade e generosidade, usa de roubo institucionalizado para estatizar os meios de produção, com a falsa proposta de distribuí-los para os mais pobres. O Robin Hood não aparece mais de verde, saqueando reis e distribuindo seus bens para os mendigos. Hoje ele se veste de vermelho e usa de truques retóricos, falácias argumentativas e propostas de justiça social para distribuir utopias que roubou em alguma universidade politizada. Acho que é isso. Tchau.